das tuas misericórdias, nós somos consumidos. A irmã citou Lamentações de Jeremias, e nós vamos falar exatamente sobre isso, Deus. Sobre a misericórdia de Deus, lembrando a vocês que alguns meses atrás eu vi algumas aulas aqui na escola dominical sobre a ira de Deus, doutrina bíblica da qual ninguém fala, que não é agradável para a gente. E eu mostrei que essa ira é irmã gêmea da misericórdia, como qualquer outro atributo de Deus. Todos os atributos de Deus são irmãos gêmeos. Eu não posso escolher um atributo de Deus e ignorar outro. Deus é soberano. Então hoje nós vamos tratar dessa misericórdia soberana, lembrando que junto dela está a ira também de alguma forma, em algumas situações específicas. Nós vamos verificar isso aqui. Eu já falei disso alguns meses atrás na escola dominical, 2 ou 3 domingos, e hoje nós vamos falar especificamente disso, lendo um pequeno trecho de Romanos, e vamos tratar desse assunto. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 18. Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus, depois de Paulo explicar a eleição de Deus por Jacó e não por Esaú, na sua soberania. Ele explica isso, aí aqui nessa parte ele diz: que diremos, pois? Romanos 9, de 14 a 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem quer. Meu Deus, como tu és maravilhoso, como a tua palavra é tremenda, faz tremer e causa temor. E como nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia, meu Senhor. Irmãos, repetindo, todos os atributos de Deus são soberanos, e não tem um atributo melhor do que outro. Todos os atributos de Deus são igualmente justos. A misericórdia que nós gostamos é uma maravilha, o amor que gostamos é uma maravilha, pois ele é exatamente justo quanto a sua ira, quanto o seu juízo. Uma única ação de Deus, inclusive, eu já falei aqui em outras ocasiões, pode revelar dois atributos em polos diferentes ao mesmo tempo, com total equidade, ou seja, com total justiça. Em determinadas situações podemos ver a ira de Deus se manifestar ao tirar a vida de alguns, exatamente em função da misericórdia de Deus para com outros. Vamos tratar disso aqui. Por exemplo, digamos que um irmão esteja sendo assaltado, e naquele momento o irmão diz que isso já aconteceu lá em Belém, sei lá. O ladrão teve um infarto, morreu na hora. Ira de Deus contra o ladrão, misericórdia de Deus pelo seu sangue, na mesma ocasião, no mesmo episódio. Olha, irmãos, quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais maravilhados ficamos com as
soberania, com a sua sabedoria. Mas como também temos ensinado aqui ao longo desses anos, por sermos pecadores, de acordo com os nossos valores pervertidos pelo pecado, de acordo com o nosso ego, tendemos a preferir e a valorizar aqueles atributos de Deus que entendemos que nos são favoráveis. Sua graça, sua misericórdia, o seu amor, esse eu valorizo mais. Mas a sua ira, o seu ódio, diz a Bíblia, Deus tem ódio no pecador e no pecado, não é só no pecado não. Esse ele não gosta, não quer ouvir falar, pastor não pega sobre isso, porque ele sabe como não quer ouvir. Tendemos a valorizar misericórdia, compaixão, bondade, graça, perdão, amor. Ah, Deus é maravilhoso. Mas esquece que ele é maravilhoso também na sua ira, ele é maravilhoso também no seu juízo. Ele é maravilhoso também na sua aversão contra o pecado. Essas coisas não interessam para a gente, não. Só que interessam aquelas que a gente gosta: amor, misericórdia, compaixão. E é por isso, irmãos, que de forma equivocada nós estragamos os nossos filhos, porque lhes negamos a justiça de Deus. Ficamos dando a eles aquilo que a gente quer receber de Deus. Juízo de jeito nenhum. Só amor, compaixão, misericórdia, perdão. A gente dá só isso para os filhos. Estraga os filhos. Por quê? Porque nós não gostamos de ira, nós não gostamos de castigo, nós não gostamos de juízo. Então também não dá isso para os filhos, porque não quer receber isso também de Deus. Estraga os filhos. Porém, quando nós conhecemos o nosso Deus, pela sua revelação aqui na sua palavra, nós sabemos que todos os seus atributos são igualmente santos e justos, perfeitamente direcionados de acordo com a sua soberania para o cumprimento de seus propósitos, e não como nós imaginamos ou como nós gostaríamos que fosse. Nós preferimos. Aí, sobre a misericórdia de Deus, uma irmã ou hoje nós vamos falar hoje, um dos atributos preferidos por nós. Só que a gente, por não saber qual é o conceito de misericórdia, também não sabe que quando eu peço misericórdia a Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu sou miserável. A gente não sabe o conceito das palavras do evangeliquez. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, mas nem sabe que está dizendo: Senhor, eu sou um miserável. Por isso eu preciso da tua graça e da tua misericórdia, porque eu sou um miserável. Um miserável pecador. Ninguém sabe disso quando pede misericórdia a Deus. Ninguém sabe que é isso que quer dizer. Quando eu peço: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos queridos, o que é que nos ensinam? As Escrituras nos ensinam, as Escrituras sagradas, acerca da misericórdia de Deus. Todos os atributos de Deus se manifestam de alguma forma a todas as suas criaturas. De forma geral, Jesus disse: o sol nasce para todos, justos e injustos. A chuva cai sobre bons e maus. E de forma especial para aqueles que Deus escolheu salvar, na sua soberania. Então, irmãos, nós sabemos que misericórdia é graça de Deus, é amor de Deus, demonstrado por quem está miseravelmente perdido nas trevas do pecado. Ele não pode escutar isso, mas é isso que a Bíblia diz. E que nós precisamos de misericórdia, porque estamos na miséria do pecado. Então, na sua soberania, Deus concede a sua
tirando o pecador da miséria em que ele se encontra, seja material ou espiritual, ou as duas juntas. Deus faz isso na sua soberania, e Ele concede a quem quer, sem pedir conselho a ninguém. O Paulo ensina: quem aconselhou ele? Quem ensinou a ele? Quem deu a ele para impedir instituição? Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas, da misericórdia, do amor, da ira, da justiça, do perdão, da condenação. É Deus, o Deus misericordioso. O Salmo 145, 9 diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Oh, maravilhoso! Presta atenção. O Senhor é bom para todos, e as suas obras permeiam, e a sua misericórdia, as suas ternas misericórdias, na verdade, as suas ternas misericórdias. O salmista coloca até a ternura da misericórdia de Deus permeia todas as suas obras. Ah, como o nosso Deus é maravilhoso! Maravilhoso, só não fala de misericórdia. E não é maravilhoso também quando falamos da sua ira, não? Domingo passado nós pregamos aqui e lembramos o salmista dizendo que a gente deve lembrar as maravilhas que Deus fez, o seu juízo. Qualquer um que lê esse versículo lá, a cabeça dele já está treinada para não enxergar essa passagem que diz: e os seus juízos. Ele enxerga as maravilhas que Deus fez. Quando abriu o mar vermelho, quando fez sim, as maravilhas que Deus fez, e os seus juízos são maravilhosos do mesmo jeito. Mas isso aí não vê, não lembra, não vê. Então, e isso é parte da misericórdia de Deus. Vamos já mostrar isso aqui para vocês, irmãos. Todas as obras de Deus, de alguma forma, inclusive a sua ira quando cai sobre alguém, está permeada pela misericórdia também. Portanto, é bom saber, para poder lembrar, que misericórdia de Deus também é exercida em favor daqueles que não são salvos. Lembra do salmo? O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus tem misericórdia do Fernandinho Beramar. Deus tem misericórdia também dos traficantes, dos corruptos. Agora, essa misericórdia não é uma misericórdia para a salvação. E quando é necessário, Deus opera o seu juízo contra esses mesmos sujeitos que Ele acabou de ser misericordioso, concedendo tudo que Ele queria nesta vida, matando para exercer misericórdia como filho seu. Vamos já ver isso. Paulo fala isso, ele fez isso com Faraó. Irmãos, até o salmista Asaf de vez em quando lembra aqui. O Salmo 73 se queixa de Deus, meu Senhor. Como é que ele, chefe do louvor da igreja, levita, passa a maior necessidade, e esses ímpios são do rio, gordos, bonitos? Asaf, ungido de Deus para o louvor em Israel naquela época, se queixou, mas não verbalmente, mas quando eu atinei, quando eu me lembrei do Senhor do seu tempo, quando eu entrei no tempo de cá, meu Deus, ainda bem que eu não comentei isso com ninguém. Abacuque, eu já falei para vocês aqui na sua oração, também diz isso. Por que o Senhor é misericordioso com esses camaradas que não são justos? Com os babilônicos, no caso que estava
destruir Israel? Por que o Senhor, nós que somos o teu povo, Abacuque se queixou? Mas no primeiro momento ele disse, mas tu sabes. Jonas fugiu da ordem de Deus para não ir pregar salvação aos assírios, porque sabia que os assírios eram perversos e que vinham sobre Israel. Então Jonas disse, eu não vou não, porque Deus é misericordioso, vai salvá-los. E disse isso para Deus. Quando Deus o trouxe de volta, eu chamo a responsabilidade, disse, eu não fui Deus não, porque eu sabia que o Senhor é amoroso e o Senhor ia perdoá-los. Ele confessou ainda. Vamos falar honesto, professor, então Deus tem misericórdia de quem Ele quer, no momento que quer. E se não quiser mais, Ele tira a sua misericórdia e põe a sua ira. E uma não é pior nem melhor que a outra. Deus é Deus. Se eu não entender essas coisas, eu não vou entender a misericórdia. Aí vou achar que Deus é o Papai Noel, que nem a igreja hoje pensa. Deus é o Papai Noel, me dá tudo que eu peço, me dá tudo que eu quero. Obviamente essa pessoa não sabe quem é Deus. Olha, irmãos, o Senhor Jesus curou quantas pessoas aqui na terra que não eram crentes, eles passaram a ser crentes depois de curadas. Lembra dos leprosos? 9 eram israelitas. Nem voltou nem sequer para agradecer. Imagine se for no meio disso. O único que voltou para agradecer era um samaritano. E não está dizendo que ele foi salvo, não, diz que ele voltou para agradecer. Pois é, e Jesus exerceu misericórdia com todos os 10. Curou os 10, independentemente de ser salvo ou não ser salvo, de ser crente ou não ser crente. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir a sua chuva sobre justos e injustos. Lembra do salmista? O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Esta é a misericórdia geral, concedida por Deus, conforme a sua soberania, independentemente de salvação. A mesma chuva de Deus que irriga o feijão, a plantação de feijão do irmão crente consagrado, e a mesma chuva que irriga o plantio de maconha do Fernandinho Beiramar. O mesmo sol que faz brotar as plantinhas de feijão, que faz germinar, a chuva e o sol que faz germinar o feijão do irmãozinho consagrado, é a mesma chuva que faz germinar o plantio de cocaína do traficante de droga. Isso é misericórdia de Deus. Porém, como todos os atributos de Deus, a misericórdia se revela de forma especial para os seus eleitos, para os seus filhos, para os discípulos de Jesus. É por isso que a Escritura nos manda pregar a todos os homens, manda orar por todos os homens, pelos governantes, sejam eles bons ou maus. Está escrito exatamente isso na Bíblia, porque o bem-estar social dos governados depende dos governantes, e esses governados são crentes ou não crentes. Então nós temos que orar pelos governantes, pelos corruptos, temos que orar por eles, porque o bem-estar dos governados depende deles. E mais, não sabemos se algum deles Deus não vai converter a seu tempo. Temos que orar por eles. E o que é que nós fazemos? Baixamos o sarrafo, falando mal dos políticos, queremos que caia um raio em cima deles. Eu mesmo já disse aqui quantas vezes. Se caísse um raio em cima do Congresso e não ficasse com o vídeo. E ele diz isso, obviamente, é a tipo de brincadeira, mas é isso que está no coração da gente dele. Porque a gente vê tanto roubo, tanta injustiça feita por aqueles homens, que a gente de fato pensa isso dele. Embora peça perdão a Deus e depois pensa de novo. A gente sabe que a gente é pecador mesmo, a gente sabe disso. E depende da misericórdia de Deus, a gente sabe disso. Então, irmãos, por isso nós precisamos compreender a amplitude
essa misericórdia de Deus e precisamos compreender também o objeto da misericórdia de Deus. Toda a sua criação é objeto da sua misericórdia. Toda a sua criação. Agora, a amplitude dessa misericórdia, a gente tem que entender, é uma misericórdia de um jeito geral para todos e de um jeito especial para os seus filhos. Nem todos são filhos. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, Deus é pai de todos. Não. Ele só é pai daqueles a quem Ele mesmo deu o poder de se tornarem seus filhos, como está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes um poder. Foi Deus que deu o poder de serem feitos seus filhos. Foi você que escolheu. Então, irmãos, é sobre isso que Paulo está ensinando aqui. A misericórdia de Deus no âmbito da sua soberania. Paulo está se referindo à Escritura do Velho Testamento, quando Deus diz, olha Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não vem tentar influenciar os teus pedidos, não. Eu sei o que tem que ser feito. Foi isso que Deus falou a Moisés em suas palavras. Peraí, cara. Peraí. Você tem um relacionamento aberto comigo, eu tenho seguido você, mas calma lá. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, pai. Porque um português colonial da gente seria isso. Calma aí, Moisés. Senhor, tem misericórdia do teu povo, calma aí. Eu sei de quem eu tenho que ter misericórdia. Eu sei de quem eu tenho que ter compaixão. Esse Deus de Moisés. Quando Moisés disse lá no início, lá que não sabia falar, não sei o que, Moisés, quem é que fez o mudo? Fui eu. Quem é que fez o que sabe falar? Fui eu. Quem é que faz o cego? Sou eu. Quem é que faz o que vê? Sou eu. Eu filho, eu sábio, eu mato, eu faço o que vê. Esse é o nosso Deus. E não o Deus Papai Noel da igreja, o Deus justiça. O apóstolo Paulo está ensinando que Deus é soberano, que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e que Ele terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão, e aqui Ele está falando de salvação. Nesse caso aqui, Paulo está falando especificamente de salvação. Deus salva quem Ele quiser. É isso que Ele está falando. Alguns versículos antes que eu disse para você, Ele está falando. Rebeca não teve 2 filhos? Pois é. Eles ainda não tinham nem nascido. Para que alguém dissesse, não, Deus escolheu esse porque ele não pecou e esse porque pecou. Não, eles não eram nem nascidos para que tivesse cometido pecado ou coisa boa. E Deus escolheu um e odiou o outro. Acabou-se. Acabou-se. É isso que Paulo está escrevendo. Deus escolheu salvar um e não o outro. Ele é misericordioso e sabe onde e como aplicar sua misericórdia. Misericórdia salvadora para um, misericórdia geral para o outro. Isaú foi muito rico, foi uma grande nação também. Irmãos, pelo desconhecimento de Deus e da Escritura, os ensinamentos normalmente transmitidos acerca da misericórdia de Deus são incompletos, porque estou mostrando lá. São tendenciosos, porque o cidadão que está pregando aqui quer pregar daquele jeito. São humanistas, porque ele quer agradar os seus ouvintes. É correto afirmar que Deus é misericordioso em seu ser? Assim como precisamos saber e ensinar que Deus não se curva à vontade humana. Deus é Senhor, Deus é Criador. Eu não mudo Deus com oração. Deus é que muda o meu coração para orar de acordo com a vontade dele. Era só o que faltava as pessoas mudarem Deus. Ele é que muda o meu coração e o meu entendimento para orar de acordo com a vontade dele, porque ele vai fazer a vontade dele e não a minha. Nunca. Lembra a oração de Jesus? Pai, afasta de minhas cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus deixa claro que a vontade dele naquele momento era diferente da vontade de Deus. Faça-se a tua vontade e não a minha. A minha vontade, Pai,
Assim, pois, não depende de quem quer e de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia, versículo 16. No 15 ele faz uma citação daqui, Êxodo, aí ele fala no 16, e depois faz outra citação, no Êxodo também, a passagem de Faraó. Deus está falando a Faraó através de Moisés, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. Presta atenção, foi Deus quem levantou Faraó, rei do mundo, pela sua misericórdia. Foi ele que colocou Faraó para ser o rei do Egito, dominante do mundo inteiro. Foi Deus que fez isso. Isso é complicado para entender, pois é, não aceite pela fé. Como é que Deus levanta um camarada só para matá-lo? Pois é, mas ele faz isso. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. E como foi que Deus mostrou esse poder? Matando o Faraó no Mar Vermelho. E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus de Israel destruiu Faraó e seu exército. Essa foi a notícia que correu o mundo. Pois é, Deus dizendo: fui eu que fiz isso. Tive misericórdia de Faraó quando levantei da terra. Depois exerci nele a minha ira para manifestar a minha misericórdia aos meus eleitos, Israel. Estão vendo? Mesmo episódio, ira de Deus sobre Israel, ou sobre o Egito, sobre Faraó. Misericórdia de Deus para com Israel no mesmo ato. O que é melhor? Misericórdia com a ira, tem os dois. É melhor que o outro. Os dois são atributos justíssimos de Deus. Ira para um, misericórdia para o outro, conforme a sua soberania. Ele disse a Israel: eu escolhi vocês porque eu quis. Irmãos, como é bom conhecer o nosso Deus e como é bom conhecer a Escritura, para entender como é que funciona esse cosmos de Deus, como é que funciona essas coisas. Porque eu estou doente, Deus quis. Se não quisesse, eu não estaria doente. Então eu tenho que aprender com isso. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Não ficar blasfemando, não fique reclamando, até porque a Bíblia diz: aqueles que se lamentam, aqueles que vivem reclamando, os maldizentes, não herdarão o reino do céu. Reclamando da vida o tempo todo, reclamando da situação, reclamando disso. Pois saiba, você não vai para o céu, é a Bíblia que diz isso. Irmãos queridos, quando Deus diz aqui, porque a Escritura diz: Faraó, por isso mesmo te levantei. Misericórdia geral de Deus. Ele não escolheu salvar Faraó, ele escolheu levantar Faraó da terra exatamente para destruir no tempo oportuno, onde ele manifestou a sua ira sobre um pecador impenitente que não quis aceitar a soberania de Deus. Mesma ocasião em que ele demonstrou a sua misericórdia pelo povo que ele escolheu. Aí, irmãos, fazendo um diálogo desse versículo que Paulo faz aqui com o Salmo 136, é aquele salmo que cada versículo repete: porque as suas misericórdias, lembra dele? Porque as suas misericórdias duram para sempre. O Salmo 136 é assim, todos os versículos diz uma coisa que Deus fez, aí a congregação repetia. O levita aqui na frente dizia um parte do versículo, a congregação repetia outro. Porque Deus fez o mar vermelho se abrir. Aí os irmãos gritavam na congregação toda: porque a sua misericórdia durou para sempre. E ele nos fez atravessar o mar vermelho, porque a sua misericórdia durou para sempre. E ele nos conduziu pelo deserto. E a congregação repetia: porque a sua misericórdia durou para sempre. Acontece que tem uma parte que diz assim, versículos 13 a 15 do Salmo 136: aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Os irmãos gritavam lá: porque a sua misericórdia dura para sempre. E entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre.
As misericórdias de Deus mataram Israel, como é Faraó e seu exército. Misericórdia para quem? Para os seus salvos. Para Faraó e seu exército, ira. E o salmista prossegue narrando, diz assim o seguinte: que Deus tirou a vida a grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, Magog, não sei quem, Agag, porque Deus matou esse povo lá, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que é isso? E Deus matou esse povo pela sua misericórdia? Foi pela sua misericórdia. Misericórdia para os seus filhos, e nesse momento ele trocou a misericórdia que ele tinha tido por aqueles reis para construir leis por ira. Deus é Deus, conforme a sua palavra, porque a sua misericórdia dura para sempre. De que misericórdia o salmista está falando aqui? Da misericórdia para com os seus eleitos. Para aqueles a quem Deus matou, não foi para misericórdia, não foi ira. Agora, ele era misericordioso até na galinha, quando manteve esse camarada rei. Mas na hora que ele prestou manifestar misericórdia para o seu povo, ele trocou a misericórdia daquele que teve misericórdia geral por ira, para manifestar a sua misericórdia especial pelo seu povo. Deus é Deus, nós temos que compreender o nosso Deus, precisamos compreender a nossa Bíblia. Não podemos deixar de enxergar a clara relação que há entre os atributos de Deus, misericórdia e ira. Todos os atributos de Deus são igualmente justos, perfeitamente direcionados de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua sabedoria, e não como nós imaginamos ou preferimos. Vamos ver no Salmo 136. Em sua soberania, Deus pode usar ira e misericórdia na mesma ação, no mesmo momento, com objetivos diferentes. Ira sobre uns, e é exatamente a manifestação da misericórdia sobre outros. Matou o Faraó, ira, para libertar seu povo, misericórdia. O caso mais expressivo dessa verdade é a morte de Jesus. Naquele mesmo momento em que a ira de Deus se abateu de uma forma estupenda sobre o seu próprio filho na cruz do Calvário, no mesmo momento, Deus nos livrou da condenação do pecado. Está consumado, disse Jesus na hora de morrer. Ira total de Deus sobre o seu filho, misericórdia total de Deus na salvação do seu povo. Irmãos queridos, quando meditamos profundamente nestas coisas, não há como não cair de joelhos diante de Deus e dizer: meu Senhor, como eu preciso da tua graça, meu Senhor, como eu preciso da tua misericórdia para entender essas coisas. Isso é maravilhoso demais para mim. Me ajuda, meu Senhor, a não ficar questionando: mas por quê? Não tem porquê, porque o Senhor é Senhor. Ah, irmãos, versículo 18 aumenta o nosso temor, o nosso temor. Esse Senhor, tão misericordioso que a gente aprende feito do Papai Noel, tem misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem lhe aparece. Verso 18. Logo, tem ele misericórdia de quem
também endurece a quem lhe apraz. Apraz é ter prazer. Olha o negócio desse. Deus endureceu para o seu prazer. Como é que eu vou entender um negócio desse? Deus endureceu o Faraó para o seu prazer. Deus endureceu Saul para o seu prazer. Deus endureceu os israelitas para matarem Jesus para o seu prazer. Como é que eu vou entender um negócio desse? E esse Deus é misericordioso? É. Eu só tenho condição de entender isso exatamente pela sua misericórdia, pela sua graça, que me faz aceitar isso pela fé. Senão eu não tinha entendido isso. O maior problema que você dizer a Deus é entender como é que Deus matou tanta gente no Velho Testamento. E esse Deus é bom. Eles não têm conhecimento disso. E não tem medo. Porque Deus não lhes deu essa capacidade de entender. E pronto. E ele faz isso para o seu prazer. E que Deus é esse? Olha, não se meta. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso, queridos irmãos, preste atenção. Hoje só tem um tipo de gente aqui, mas não faz mal. Deus nos livre de existir aqui alguém com o coração endurecido, empedernido. Sabe o que é empedernido? É transformado em pedra. Pedreira é pedra, pedreira. Coração empedernido é coração duro, de pedra, como Israel. Deus nos livre de haver alguém aqui com o coração endurecido. E isto pode ser evidenciado claramente quando se percebe que o irmão não está interessado em ouvir a palavra de Deus. E nós vemos claramente daqui da frente o pastor que está pregando. É Deus que endurece o coração dessa pessoa e entra no seu coração. Como é que endurece? Exatamente assim, ele está lançando a palavra e o irmão não quer ouvir. Foi assim que aconteceu com o Faraó, foi assim que aconteceu com Saul. É assim que endurece. Deus vai endurecer o coração. Sim, mas como é que endurece? Lançando a sua palavra de misericórdia, de compaixão, de ira, lançando a sua palavra, o irmão não quer. Aí vai endurecer cada vez mais, vai endurecendo, até sair daqui. Pronto. Aí está entregue a Satanás. É isso que Paulo diz. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. Que cada um examine-se a si mesmo. Eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus, eu venho para cá só com um ritual religioso. Cada um examine-se a si mesmo. E se perceber que de fato há alguma resistência, eu venho só porque. Se eu soubesse que o pastor estava dentro de ninguém, o pastor sai de férias bem longe de ninguém na igreja. As pessoas estão entrando daqui. Vocês viram aqui só o pastor vê dentro de TV. Esses irmãos que estão entrando daqui. Por acaso é só o pastor que fala a palavra de Deus? É não, qualquer um tiver aqui. Se eles pregar a palavra de Deus com integridade, ele vai estar falando a palavra de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. Claro que tem essa função ao pastor. Mas se o pastor tirar férias que não tem que tirar, o outro vai ficar aqui e vai ficar fazendo a mesma coisa. Por que os irmãos não vêm? Muita gente pensava que ia estar de férias hoje. Por isso que não veio. Veio muito gente. Tem alguns viajantes? Tem. Mas eu não vejo porque pensa que ia de férias. Sou eu, por acaso, que tenho a palavra de Deus, só eu, né? Agora Deus está aqui. Então qualquer um que vier aqui dele explicar isso aqui, ele está falando a palavra de Deus. O poder está na palavra de uma pessoa. Precisamos conhecer o nosso Deus, portanto, irmãos. Se houver alguma resistência à palavra de Deus, sabe como é que isso se evidencia de forma mais prática? Uma simples antipatia do irmão. Jesus disse cantando no início: amados, amemos uns aos outros. Jesus disse: amai uns aos outros. Paulo disse: suportai uns aos outros.
Então, se eu não estou conseguindo suportar meu irmão, você não está ouvindo a palavra de Deus. Isso é endurecer o coração. Quando vai você ver o irmão, você diz: eu disse para vocês de uma forma incrível, o ouvir de um irmão da igreja: se eu tiver que ir para o céu, o irmão tal, eu prefiro ir para o inferno. Meu Deus do céu, o irmão daqui dessa igreja disse isso para mim dentro da noite. Se referir a um irmão daqui de igreja. E esse irmão participa da Santa Ceia. Pela palavra, eu afirmo para vocês: não há salvação para esse mundo. Como diz em Hebreus, era preciso que Jesus viesse de novo, morresse de novo, para ele ter outra chance de salvação. Irmãos, a coisa é muito séria, eu fico dizendo para vocês. Ser crente não é esse opa-opa que a gente vê hoje nas igrejas. Ser crente é milagre. Não é coisa humana, é milagre. Milagre realizado no homem e através do homem, mas é milagre, coisa divina. Ele tem misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. Por isso, meus irmãos queridos, cabe-nos clamar incessantemente: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembram? Um publicanozinho lá na igreja, junto com o orgulhoso fariseu: Senhor, eu oro 3 vezes ao dia. Ora a terceira, ora a nona, ora a décima segunda, 3 horas, era 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Eu dou o dízimo doendo do domínio da hortelã. Arrogância, justiça própria, eu me salvo. E o pobre publicano lá: Senhor, ser propício a mim, pecador. Ser propício é: Senhor, desvia a tua ira de mim, pecador. É isso que quer dizer ser propício. Desvia a tua ira de mim, que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, quer dizer, eu sou um miserável, que estou na miséria do pecado. Ser propício a mim, desvia a tua ira de mim. Conhece a oração do mundo? Aí Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado do templo? O publicano. Pois é, era um cão. Os israelitas eram um cão, sarna. O fariseu lá era um bonitão, era o santarrão. Ele já viu disso? Aquele está condenado. O justificado foi o publicano que reconheceu que era miserável, que carecia da misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, cabe-nos clamar ao Senhor o tempo todo: Senhor, se propício a mim, tem misericórdia de mim, meu Senhor. E nós temos que fazer isso confiante na sua soberania, na sua sabedoria, certos de que todas as coisas, de uma forma ou de outra, quer entendamos, quer não, quer aceitemos, quer não, acontecem de acordo com os propósitos de Deus, Senhor dos céus e da terra. E essas coisas acontecem para o louvor da sua própria glória, para o seu próprio prazer. Ele é Senhor e não nós. É por isso, irmãos, que nós temos que, quando estamos juntos na igreja, sabendo que somos pecadores, vamos vir para a palavra do Senhor. Irmãos, eu fico muito triste, eu já disse para vocês. A Bíblia diz que a igreja é uma família. É
Então isso aqui não é uma igreja. Nenhuma igreja que eu conheço é igreja coisa nenhuma. É simples clube sócio-religioso. Eu vivo lutando aqui, irmão, nós precisamos ser uma família. A Bíblia diz que a igreja é uma família. Então eu preciso chorar com o irmão que chora. Eu preciso me alegrar com o irmão que se alegra. Eu preciso chamar a atenção do meu irmão com amor, quando houver necessidade. Eu preciso aceitar o irmão que está me chamando a atenção com amor. Eu preciso chamar o irmão para orar comigo quando eu preciso. Nós fazemos isso aqui? Não! Precisamos, irmão, ser uma família de fato. Para ir para isso, nós temos que ser salvos primeiro. Porque para entender a palavra de Deus, tem que ser salvo primeiro. André deu aula de manhã aqui. Mais uma vez, 4 pessoas. Uma aula, como eu disse na vez passada, maravilhosa. Por que os irmãos não viram a escola dominical? Porque não quiseram. Por que não quiseram? Porque a palavra de Deus não é importante. Se fosse, eles teriam ouvido. Vamos ir para outra igreja, isso não importa. O domingo não é o dia do Senhor, não é o dia para a gente dedicar ao estudo, à oração, à comunhão dos irmãos, não é a hora de Jesus, não é a hora dos apóstolos. Pois é, mas isso não interessa. Por que não interessa? Como André mostrou hoje, porque não foi dado vida a essa pessoa. Não sei o motivo, de fato, foi fortuito para a vida. E mesmo assim é questionável esse motivo fortuito. Não lhe foi dado vida. E quem é que dá vida? É Deus. André mostrou aqui. Uma semente, foi jogada no chão. O que é que o agricultor faz com a semente germinar? Nada. Ele não pode fazer nada. A vida que dá é Deus. Ele lança no chão. Pronto. Essa semente germina ou não, pela vontade de Deus, do agricultor. Ele pode comprar semente de melhor qualidade, com melhor engenharia genética, e lançar no chão e a semente simplesmente não germinar. E ele não tem explicação para isso científica. Não tem, não germinou, pronto. Mas ele tinha todas as condições, sim, mas não germinou. Pronto. Por que Deus tem isso? Acabou. Aí Deus mostrou aqui. É Deus que faz ela germinar, ela morre lá, começa a apodrecer, aí regenera, começa a viver embriãozinho, e Deus germina e faz ela crescer, aí Deus manda o sol para fazer a fotossíntese, aquele negócio todo, e fazer. É Deus quem manda o sol, é Deus quem manda a chuva, ou se o cara água, quem deu água foi Deus, ele não faz água, é Deus quem fez. É Deus, é Deus, esse Deus é Deus. E eu só vou germinar, crescer e dar fruto pelo poder de Deus. Não tem jeito, eu não tenho o que fazer, você regar. Como Paulo disse, um planta, outro rega, vai secar o fruto, é Deus. Então, irmãos, precisamos ser uma igreja de verdade, precisamos ser uma família que se preocupa com o outro. Eu, de vez em quando, e eu digo de Santa Ceia, de comunhão, de vez em quando eu lembro para vocês aqui o caso de Valdo. Aí parece que eu tenho um apadrinhamento com o Valdo, porque é uma pessoa de fato parente, tem que cuidar. Ela tem um filho que não cuida dela também, só tem esse filho e não cuida dela porque tem uma mulher que não gosta dela. Então o filho prefere viver com a mulher dele e deixa a mãe. Há mais de um ano de volta, a gente já pegou isso nos dias. Se perguntar aqui, quem foi o irmão que ligou para Paulo? Quem foi o irmão que foi visitar Paulo? Quem foi o irmão que orou por Paulo? Se os irmãos forem honestos,
diante de Deus. Vai ter 1, 2, 3, no máximo. Que povo, que foi lá, nenhum. Ou um também, depois de coisa. Então, irmãos, que família nós somos? Quem é esse Deus misericordioso que eu vivo me vangloriando que ele é misericordioso? Misericordioso de quê? Onde é que eu manifesto essa misericórdia de Deus em mim? Porque falar de Deus é muito fácil. Ah, Deus, cadê Deus? Como é que ele manifesta essa misericórdia dele? É em mim, é através de mim. Não vem anjo do céu cuidar de falta, não. Eu falo de falta porque é a pessoa mais fraca que nós temos aqui na igreja, mais dependente e mais sozinho, mais solitário. Mas todos os irmãos da igreja, às vezes acontece de estar doente. Acabou, né? Família? Que família? Que família? Igreja é uma família. Sim, mas que família? Então isso tem. Não passa de um clube sócio religioso que tem um cidadão que vem falar de vez em quando um bando de coisas teóricas que nunca se manifestam na prática. Ser crente não é apenas dizer viver. André também falou isso hoje, né? Vida com Deus. Somente isso pode ensejar uma pregação de Deus. Pastor safado, trambiqueiro, que a gente conhece nos montes de televisão, simplesmente não pode ser um agente de Deus. Se ele é um trambiqueiro safado, ele está usando a palavra para enriquecer. Mas ele não é um pastor de Deus. Se fosse, ele viveria uma vez no dia. Ele teria vida com Deus. Aí sim, ele estaria capacitado a pregar a palavra de Deus. Lembra de Jesus? Mas recebereis poder sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ou seja, cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar daquilo que Jesus ensinou. Ele disse isso: o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, não. Ele não vai glorificar ele mesmo, ele vai glorificar a mim, ele vai falar de mim, daquilo que eu falei, daquilo que meu Pai mandou falar. Então, somente quem estiver com esse Espírito Santo vai falar de fato de mim. E para ele falar de mim, ele vai viver do jeito que eu ensinei. André falou sobre o Se não for assim, tudo que ele está fazendo é falso. E nós temos que saber, irmãos, e nós, como crentes, estamos vivendo esse amar uns aos outros? Somos de fato uma família? Como é que eu sou uma família e não cuido dos da minha família? Paulo diz: aquele que não cuida dos da sua própria casa tem negado a própria fé e é pior do que os incrédulos. Explica lá, Timóteo. Então, como é que é uma família? Eu não me preocupo com o meu irmão da minha família. Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. Celebraremos Santa Ceia. Podem prestar atenção. Paulo ensina: aquele que participa da Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo. O que é que quer dizer isso de servir o corpo de Cristo? Sem entender o que foi essa morte de Cristo. Não foi que ele morreu, por que ele morreu, por causa de que ele morreu. E essa sua morte afetou o que em mim? Eu agora tenho uma vida à semelhança da vida de Cristo. É isso que eu dizer. Se você participar da Ceia sem entender nada disso, você está tomando juízo sobre si. Cuidado. O melhor momento de reflexão é a Santa Ceia da igreja. Peraí, eu sou parte do corpo de Cristo. Se eu sou parte do corpo, eu me preocupo com o resto do corpo. Eu estou preocupado com a saúde dos outros membros do corpo. Saúde em todos os sentidos. Estou falando só de saúde de doença, saúde em todos os sentidos. Eu não posso andar e deixar um braço na casa, andar e deixar um dedo em pé, eu posso. Do corpo é corpo. Se um chora, eu choro. Se um se alegra, eu se alegra. É isso que é a igreja, nada menos do que isso. Então, irmão, Jesus, na noite que ele foi traído, já espiritual, para participar da Santa Ceia,
chamou os seus discípulos antes para ter um momento de intimidade com eles que não tinham. Dificilmente Jesus estava só com os seus discípulos. Dificilmente. Sempre estava cheio de gente procurando Jesus atrás da sua misericórdia. Você curar, para comer, para não sei o que, para ressuscitar minha filha. Todo mundo estava atrás de algum bem pessoal. Ninguém estava interessado em salvação, ninguém estava interessado em santidade. Em alguns poucos casos, dois especificamente, ele diz: eita fé! A mulher lá disse: Senhor, não é para dar pão, não é para dar os cães, não. Mas Jesus tem dito isso para a mulher. Por que chamou de cão? Ela não era israelita. Jesus era judeu, ele sabia da língua israelita. Não é lícito dar a comida dos filhos, não é lícito dar aos cães. Jesus disse isso. Ele disse: meu Senhor, mas os cães caem e comem as migalhas que caem da mesa. Jesus já sabia porque ele disse aquilo, e já sabia a reação que ia dar, e disse: eita, mulher de fé. A partir dali, Jesus passou a pregar para os gentios, não pregar para os gentios, só para os judeus. E o outro foi o centurião lá para o homem lá, e disse: não, vamos lá curar o teu criado. Ele disse: não precisa, Senhor. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu sou homem de poder. Eu mando o céu, vai, ele vai, eu digo: vem, vem. Olha a fé desse homem, olha o conhecimento desse homem que tinha de Jesus, filho de Deus. Basta a sua vida estar aqui e o meu servo será cuidado lá em casa. Preste atenção, eu disse, nem Israel ouviu uma fé dessa. Então Jesus era assim, rodeado de gente querendo benefícios. Que nem hoje as igrejas. Mesma coisa. Nada há de novo sob o sol, já estava Salomão. Mas nem diferença. O que muda são os tempos, tecnologia, informação, costumes, só. Mas o homem é homem, pecado é pecado, Deus é Deus, o diabo é o diabo, o mundo é o mundo. Não mudou nada. Então, irmãos, Jesus teve um momento com os seus discípulos, só eles 13, ele e os dois discípulos e Judas, porque ele organizou isso na eternidade. Vão lá na cidade, você vão ver o homem que entra no homem, pote, sigam esse homem, na casa que entrar vocês entram também, o homem pergunta o que vocês querem, vocês dizem para ele: nós queremos saber onde é o aposento e nós vamos ceiar com o nosso Cristo. Eles foram e aconteceu exatamente desse jeito. Onde está aqui, uma mesa que não é mesa que nem essa nossa aqui, é uma coisa baixinha, ali, eles sentam no chão, escoraram assim, o cotovelo de um lado e o outro ficam comendo essa, costume de Jesus, vai até hoje. Aí Jesus foi lá e estava desse jeito, a mesa pronta, ele diz: há muito queria ter este momento de intimidade com vocês. Está chegando a hora, está chegando a hora. Ele não sabia o que Jesus estava falando. Inclusive na hora assim, quando ele partiu o pão, disse: Senhor, eles não sabiam do que Jesus estava falando. Deus sabia dos pecadores. Então, irmãos, esse pão comprado ali na padaria 13 de maio, em Jerusalém, simboliza o corpo de Jesus que foi dado sob a ira de Deus por misericórdia de nós, como nós estamos ensinando hoje. Aí eu preciso ter certeza, e a certeza vem pelo conhecimento. Eu sei em quem tem vivido com Paulo disse. Eu faço parte desse negócio ou não? Eu estou participando só como um rito religioso que eu fui desde pequeno, eu aprendi que é isso e assim mesmo. Eu preciso saber disso. Eu vou participar. O meu pão, todos os irmãos são convidados, a nossa irmã querida que nos visita hoje aqui. Colocar na boca esse pão e mastigar, era assim de pão, esse pão, você está dizendo para o Senhor. Esse é o Senhor, Deus do céu. O único é Senhor que eu vou entender um negócio desse, que o Senhor, que é o Criador do mundo, o Senhor se fez homem, e eu sou sem pecado, e veio aqui para morrer por causa dos meus pecados. Depois voltou para o céu, onde o Senhor continua sendo o dono do mundo, e
está lá esperando o tempo determinado pelo Pai para vir aqui nos buscar, para morar com o Senhor na glória eterna. Meu Deus do céu! Como diz o salmista, isso é maravilhoso demais para mim. Depois do sangue, o vinho, furado, esbofeteado, esbrechado. E diga, eu, miserável pecador, fui por misericórdia, e veja o tamanho da minha miséria. Jesus passou tudo aquilo por causa da minha miséria. Olha, irmãos, só participar dessa ceia com discernimento. Me lembrando disso. Cada Santa Ceia que eu falo isso, eu falo quase toda Santa Ceia, mesma coisa. E quero dizer aos irmãos, não vigilância. É isso que mata nós. Mas a gente tem que insistir. Ensinando, até que Deus me leve. O adepto não gosta de Deus. Isso é a palavra de Deus. Não é a palavra minha. Não estou dizendo que eu acho, não estou dizendo que eu penso. Estou dizendo que está escrito aqui. Amém. Nós vamos participar assim do Senhor, pedindo graça a Deus que façamos um discernimento. Mais uma vez eu lembro aos irmãos. Discernimento é produto do conhecimento. Se eu não conheço, eu não tenho discernimento. Quando Paulo disse aos irmãos, participem do discernimento, ele já tinha ensinado a eles tudo. Então vamos participar da Santa Ceia. Vamos orar comigo. Nosso Deus e Pai, meu Deus, como nós carecemos da tua graça, como nós precisamos da tua misericórdia, meu Senhor, porque somos miseráveis pecadores, remidos, é verdade, mas continuamos na miséria desse mundo, continuamos no mundo que jaz no maligno, no mundo que está morto no maligno, no mundo que jaz nas trevas. E nós precisamos, meu Deus, ao lado da tua luz. Sem a tua luz, meu Senhor, jamais conseguiremos irradiar luz nenhuma, mesmo que a gente fale pelos cotovelos. Se não tivermos a tua graça, meu Senhor, e a luz do Espírito Santo em nós, não passaremos de símbolo de retiro, como disse Paulo na sua carta aos Coríntios. Precisamos de amor, o amor de Deus, o único amor que dele deriva todos os amores que nós possamos dispensar às outras pessoas. Nada mais é que o amor de Deus multiplicado, reproduzido através de nós. Nos ajude, Pai querido. Como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Nos ajuda, meu Deus, senão nós não poderemos. Ajuda a tua igrejinha, meu Senhor, para que seja uma igreja de verdade, e não uma simples instituição denominacional. Que a gente possa participar dessa ceia agora, meu Pai querido, com discernimento, com questionamentos das nossas próprias atitudes, questionamentos induzidos ou movidos pelo poder do Espírito Santo, e não com simples juízo de valores humanos, e aí não serve para nada também. Precisamos da tua graça, meu Pai querido.
Precisamos da tua misericórdia, para que o Senhor tenha prazer em nós, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. E assim que nós oramos, Senhor Deus, para o nome da tua glória. Amém. Graça do nosso Senhor Jesus, nosso querido e amado Salvador. Pelo amor de Deus, o nosso eterno Pai, que desde a eternidade nos escolheu e nos salvou em Cristo Jesus. Que a comunhão do Santo Espírito que habita em nós, os eleitos de Deus, que nos conduz em santidade devida até o dia do encontro com o Senhor, seja com todos vós, igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Abraça a nossa irmã querida, que está ali hoje